livro Com Quantas Mortes se Faz uma Vida é o título de um artigo meu que compõe uma coletânea organizada pela um livro intitulado Luto na Infância, organizado pela Rosa Mariotto e pelo Alain Martins Mor, né, em que eu trabalho ali um caso de autismo, né, e por isso esse título. Mas, na verdade, ele é um título muito mais amplo, né, porque ele toca um pouco na dinâmica social atual. A psicanálise, quando é interessante, né, porque a gente precisa retomar um pouco ao que vem a psicanálise e mais qual é a sua conduta ética diante do seu tempo, né? Freud, quando faz a descoberta do inconsciente, ou seja, de uma determinação outra, que não a da consciência, justamente numa época muito marcada, e aí vamos retomar um pouco, gosto muito de discutir a partir da história, né? Desde ali do século XVI, um ideário, um zeitgeist mecanicista, que vai pensar o homem como máquina, que no século XVII culmina na Revolução Industrial, né? Um homem aí, os filmes do Charlie Chaplin, né? Em que o Chaplin ironiza um pouco, um tanto chistosamente, né, essa lógica do homem-máquina, o homem misturado com a máquina, um certo apagamento desse homem como sujeito, paradoxalmente, né, isso que vai dar origem, né, dentro da lógica industrial, ao que a gente vai chamar hoje das, né, das terapias cognitivas comportamentais, muito marcadas. Uma frase do Watson importantíssima, né, que diz assim: me entrega um bebê que eu faço dele o que eu quiser. Uma certa lógica marcada, primeiro, pelo positivismo, pela lógica da previsibilidade e pela lógica de que seria possível prever, né, de que homem, né, se trata. Então, quando a gente entra na lógica da previsibilidade, um certo desejo de previsibilidade, a gente automaticamente conduz a nossa discussão para uma certa lógica que caminha em direção a um ideal de homem. A um ideal de homem que, muito marcado, né, quando, a partir do advento do capitalismo, muito marcado e muito tensionado e muito construído a partir de uma certa valorização da criança colocada aí como promessa de um vir a ser adulto, né? Como promessa de uma ordem social que pudesse, então, fabricar, né, o adulto ideal, ou, de alguma maneira, poder fazer uma ortopedia, né, do sujeito, tendo em vista um ideal. Interessante, porque é claro que os tempos históricos são incomensuráveis. O que isso quer dizer? Que eles não são passíveis de serem comparados. A cada época há um luto a ser realizado. A cada época há uma morte a ser escrita. A cada época há um pacto civilizatório a ser sustentado. Isso é muito importante. Porque quando Freud, em Totem e Tabu, vai justamente falar que, de modo algum, a civilização está garantida, ou o processo civilizatório está garantido, e para isso ele lindamente faz algo que Lacan retoma ali em 47, no mito individual do neurótico, onde Freud vai construir um mito para tentar falar da passagem da natureza à cultura, o que nos convoca a compor um pouco uma discussão que Lacan vai fazer em Função e Campo, e no discurso de Roma, onde ele faz a sua virada estruturalista. Se a gente for prestar atenção, né, nas nomeações ou nos significantes utilizados por Lacan para pensar a sua época, a gente retoma ali o texto dos Complexos Familiares de 38, em que Lacan fala em imagos parentais, não em funções parentais. Essa marca é importante.
Quando Lacan fala em imago parental, ele está falando de uma representação psíquica, mas ele não está falando ainda de função, mas se aproximando dela. Quando é que Lacan, e é interessante porque na primeira página dos complexos, ele vai falar ali, ele diz assim, de uma contração da família que culmina, né, num certo declínio da imago paterna. Ali Lacan já faz um apontamento importante. Por que Lacan faz um apontamento importante? Porque ele já está anunciando, de alguma maneira, um certo apagamento de uma dimensão terceira. E aí a gente tem uma atenção importantíssima a ser feita. Porque hoje o negócio vai pegar fogo aqui, porque eu estou com 1000 coisas na cabeça para falar para vocês. De uma certa contração da família, que conduz a uma certa especularização das relações e que tem a ver com um certo apagamento de um regulador terceiro, de uma dimensão terceira, necessária para justamente conduzir ao que Lévi-Strauss vai nomear como função simbólica. E é do conceito de função simbólica de Lévi-Strauss que Lacan chega até o conceito de função parental, ou de função materna e paterna, né, ali em 53, no discurso de Roma, em Função e Campo. Importante, por quê? Né? Quando Lacan vai falar desse declínio, e é interessante, né, o quanto a psicanálise também, né, se utilizou dessa lógica do declínio da função paterna para elevar um certo ideal. Então, percebam que eu vou sempre marcar a questão do ideal como algo imprescindível na discussão de hoje. Ele está falando de algo importante. Ele diz assim, e é interessante porque quando Freud vai falar de Totem no Totem Tabu, sobre uma horda primeva, que ele diz, bom, na horda primeva nós não temos pacto civilizatório. O que a gente poderia retomar na história como o contrato social de Rousseau. Quer dizer, na lógica da horda primeva, você não tem um pacto civilizatório. O que você tem ali é o que Lacan nomeia como uma mãe toda gozante, que a partir da sua arbitrariedade, o que é isso? A partir das suas vontades, do seu capricho. Determina. Né? Te quero, não quero. Né? Você vai morrer hoje, não vai. Né? Um pouco isso, assim. Né? Eu quero 10 mulheres hoje, 20 amanhã. Mandar matar, degolar 50 cabeças amanhã. Bom, quem nos lembra isso? Jair Bolsonaro. E é justamente essa mãe toda gozante nos dias atuais. E, né, vai a Nova York recentemente. Lindamente, o prefeito de Nova York diz: Bolsonaro vai embora de Nova York porque você não é bem-vindo aqui. Inclusive publica nas redes sociais a lista de postos de saúde onde estavam sendo feitas as vacinações em Nova York, dizendo: vai tomar vacina. Não sei se vocês sabem, toda a equipe de Bolsonaro foi a Nova York sem estar vacinada. É interessante, porque isso retoma, isso nos interessa. Menos por uma leitura partidária das questões, mas muito mais. Isso nos aproxima muito às grandes atrocidades cometidas na história. Como, por exemplo, para quem teve a oportunidade, né, de ter visitado um campo de concentração. Eu cheguei em Berlim, visitei um campo de concentração mais próximo de Berlim, eu cheguei a Auschwitz. Mas é inacreditável quando você olha toda a estrutura de genocídio montada para exterminar os sujeitos diferentes do ideal de uma lógica colocada como um ideal de homem, né, promovida pelo imaginário de uma raça ariana, que é interessante porque a gente fala no nazismo qual aconteceu na Alemanha, mas é preciso lembrar, ele toma um pouco a partir do Jurek de Freire Costa,
no livro História da Psiquiatria no Brasil. O que aconteceu no Brasil quando se cria a Liga Brasileira de Higiene Mental. Os médicos formados pelas primeiras faculdades de medicina no Brasil, que foi fundamentalmente Rio de Janeiro e Bahia, começam nas suas teses de doutoramento, como era nomeada, o que a gente nomeia hoje artigo, ou TCC, né? Isso era nomeada, porque é interessante, na medicina, o cara tá no estágio doutorando, né? Na psicologia, estagiário. Né? Na psicologia, é trabalho com conclusão de curso, na medicina, é doutoramento. Uma fábrica de doutores, e isso já aponta, porque Foucault vai falar de um certo discurso, ou de uma certa entrada na medicina como sendo um discurso que tenta regular, né, através do higienismo, as relações. Vamos lá. No História da Psiquiatria no Brasil, o Jurandir Freire Costa vai falar algo muito importante, porque, veja, há aí um certo apagamento da história. O que isso quer dizer? Vocês devem lembrar desde a história que, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, estou falando de, basicamente, década de 1920, 1930, 32 foi o ano da criação da Liga Brasileira de Higiene Mental. E olha que interessante. Não, olha que interessante, porque aí o que havia se passado anteriormente, historicamente? Quando eu retomo a história, eu estou também tentando reconstruir um fio que Hannah Arendt, nos livros Entre o Passado e o Futuro, e a condição humana, vai dizer de um certo apagamento, em outro livro que eu recomendo a vocês também, é um livro intitulado Autoridade e Violência, publicado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e que no primeiro artigo, e um artigo meu também publicado numa revista da Associação Psicanalítica de Curitiba, intitulado O que se espera de uma criança hoje, em que eu vou fazer um pouco essa discussão, lindamente, porque ali eu retomo um pouco, é interessante, né, a lógica de uma certa nostalgia a um passado supostamente tido e perdido, ou um paraíso supostamente tido e perdido, que retoma um pouco a lógica da fundação do psiquismo, né, que é o que Freud vai nomear da primeira experiência de satisfação. Interessante, porque o que havia se passado até então, anteriormente? Você tinha, então, um Brasil que se constitui, e aí um outro livro, que eu recomendo muitíssimo, chamado Psicanálise e Colonização, lá de 1998, se eu não me engano, publicado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, também. Um livro muito importante. E um livro do Otávio Souza chamado Fantasia de Brasil. Tá? É um outro título importante para compor a nossa discussão. A gente está falando, por que a gente fala de significantes fundadores? A gente não fala só de significantes fundadores, né, de um sujeito, mas a gente também poderia pensar significantes fundadores. Já vamos lá, eu vou dar volta, vocês não façam perguntas ainda, senão eu não consigo chegar onde eu quero chegar, eu não tenho nada preparado, é tudo na minha cabeça. Então, tá? Então, peço paciência para vocês no final, vocês façam perguntas, por gentileza. Então, o que havia acontecido até então, né, anteriormente, né, um processo de urbanização do Brasil? Você tinha aí, né, os portugueses que chegam ao Brasil e tentam, fazem um massacre, um genocídio dos índios, que, né, ao tentar apagar, né, a cultura indígena e ao tentar submeter, né, e aí eu acho que isso tem uma marca importante, ao tentar submeter, né, o modo de vida dos índios ao modo de vida, né, europeu, né, se produz um massacre, um genocídio absurdo. Em Blumenau, Ivan, já que você perguntou, isso também aconteceu. Foi sanguinolento o negócio.
aqui. Tanto que hoje a gente quase não tem, a gente tem isoladamente poucas tribos indígenas no Brasil, e ainda, né, interessante, né, porque se havia donos do território nacional, eram os índios, eram eles que estavam aqui. Quem invadiu o Brasil foram, né, na época ali né, das navegações, das descobertas, né, quer dizer, foi algo de uma ordem muito violenta, né, e muito sanguinolenta. Mas o que acontece, né? Se faz esse genocídio dos índios, obviamente que sobram restos disso depois, né? Quer dizer, diante da não domesticação dos índios, se traz escravos, né, da África, e com a Lei Áurea e com né, a libertação desses escravos, você tem um contingente absurdo de negros, índios e pardos vivendo em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, entregues à pobreza, ao alcoolismo, à violência, à prostituição, à miséria humana. Talvez como aparece muito no filme Stamira, sujeitos que vivem e se alimentam do lixo, lindamente. Né, foi, né, quando esqueci aquele artista que pega, às vezes me dá umas amnésias, pega a capa do Seminário 4, que é Saturno devorando o seu filho. E como é que é o nome, Evandro? Lembrei, pessoal. Aquele artista que mora fora do Brasil, esqueci, que ele retoma, quer dizer, é um pouco isso, assim, né? Os humanos que viram do lixo. O que acontece? Os primeiros psiquiatras, eu já vou chegar no Freud, Lacan, e vou chegar na questão atual. Essa volta é preciso dar. Os primeiros psiquiatras que vão se debruçar sobre a questão fazem uma constatação lógica. Eu vou nomear quem eu estou vendo, Ana Alzira, o Evandro, Ana Luísa e a professora Veridiana. Vá lá. Eu gosto de falar com pessoas, por isso que eu vou nomear vocês, porque eu vou falar um pouco para vocês. Assim. Qual é a constatação que eles fazem? É uma constatação positivista. Eles observam um fenômeno. Olha que interessante, porque isso também vai culminar na criação dos primeiros hospícios no Brasil. Observam um fenômeno. Que estava lá, louco, bebendo, se prostituindo, comendo lixo. Índios, negros e pardos. Esses três, especificamente. Constatação óbvia que eles fazem. Veja, está dentro da lógica positivista. É isso que eu quero apontar. Dentro dessa lógica está correta a constatação. Corretíssimo. Por quê? Porque está lá colocado, qual é a leitura que eles fazem? Opa, Evandro, Ana Alzira, Ana Luísa e Veridiana. Isso tem a ver com a raça. Olha como a gente se aproxima da lógica do nazismo. Isso tem a ver com a raça. Eles, então, vão passar a utilizar a teoria de um psiquiatra italiano chamado Cesare Lombroso, que vai falar do tipo lombrosiano, em termos, lógico, da previsibilidade. De que pessoas que têm um determinado formato de face, um determinado tipo de nariz, um determinado olho, estão propensos ao crime e à loucura, que é por onde se orienta todas as teses de doutoramento. Eu não fiz um levantamento aqui, né? Porque, na verdade, eu quero muito mais que vocês entendam a lógica do que se passou, né? Que nos ajude a fazer uma leitura do que acontece hoje, necessariamente. Mas, tipo assim, né, a relação entre a miscigenação, o crime e a loucura, tanto que isso vai culminar numa certa proibição dos casamentos entre diferentes raças. E daí que vem a lógica do preconceito, que haviam teses fundamentando isso, né? Literalmente, dizendo, né,
né, o papel da masturbação na loucura. Então, quer dizer, o que isso quer dizer para nós? Que ali se produz, né, uma certa leitura, né, desse resto produzido pela própria lógica social, né, como um resto, né, que não teria ou que estaria apartado da própria condição civilizatória, sem nos darmos conta ali de que nós éramos os principais autores da produção desse resto. Porque é disso que se trata. Uma lógica social que fabricava restos e que lançava o sujeito numa condição de dejeto e, portanto, um dejeto que precisava ser eliminado. Como que se produziu essa eliminação? Primeiro, com a criação dos hospícios, que iniciou em 1890, já no célebre livro do Machado de Assis, O Alienista, ele vai retomar um pouco isso, mas tem um conto do Machado de Assis, intitulado Pai contra Mãe, que vai inspirar o roteiro do filme Quanto Vale? Ou É por Quilo, com Lázaro Ramos, não sei se vocês chegaram a assistir esse filme, incrivelmente lindo, que vai retomar um pouco o quanto esse passado que não passa, ou passado que não se escreve, ele se torna um eterno presente. Então, o que se passa aí? Se criam os hospícios para tentar fazer uma higiene ou uma limpeza social desses que, de alguma maneira, e aí é o ponto fundamental que eu queria marcar para vocês, desses que, de alguma maneira, estavam ali denunciando uma lógica social e denunciando, de alguma maneira, uma lógica social que exclui o que há de mais fundamental no humano. Então, é interessante porque, de alguma maneira, se, na lógica civilizatória, que eu retomo um pouco o totem tabu, Freud vai dizer que o pacto social só se torna possível a partir do momento que se institui uma lei. Agora, veja, uma lei que não é, Evandro, sustentada por um pacto que depende de uma interdição. Retoma, então, 53, né, quando Lacan faz o recurso à antropologia de Lévi-Strauss em estruturas elementares do parentesco, em outro livro que eu acho fantástico do Lévi-Strauss. Eu acho que está traduzido na língua portuguesa, português de Portugal. Nunca encontrei ele no Brasil, se encontrar, vou querer tê-lo ao meu lado, certamente. Que é uma discussão que eu faço num artigo meu, intitulado As Transformações da Família e o Estatuto Simbólico das Funções Parentais, em que ali eu vou discutir um pouco a questão da função simbólica, mas olha que interessante, né? Porque o que o Lacan vai dizer a partir disso, né? Que quando os irmãos, né, e mais, assim, o que o Lévi-Strauss vai dizer? Que interdita, ou que delimita os lugares na família, numa sociedade, uma coisa chamada lei do interdito do incesto. Que, desde Lacan e desde Lévi-Strauss, nomeado como justamente a interdição necessária à passagem da natureza à cultura. Vamos lá. O que acontece, então, a partir disso, mais como se produz a lei do interdito do incesto? Justamente por um assassinato cometido. E que a psicanálise retoma lindamente.
O próximo texto meu, que vai sair num livro agora, que vai ser publicado pela Galma, chamado Infamiliares. Eu começo com uma citação de Freud, em que ele diz assim: a tarefa mais difícil para o ser humano é se separar da família. A tarefa mais difícil do ser humano é se separar da família. Olha que interessante, que o que se passa aí é justamente quando os irmãos, Freud vai falar disso, de matar os pais. Gente, o que é matar os pais, Evandro, Ana Luísa, Elidiane e Zira? Se não, justamente poder fazer um furo na ideia. Porque justamente, enquanto os pais... Professor Michele. Esse lugar... Professora? Diga. Você paralisou, Evandro. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Me perdoa, é que a conexão parece dar uma cortada agora. Quem cortou? Não, Zira, o áudio vocês estão me escutando bem? E... A gente consegue te escutar, Michele, é só um ruído que voltou. É do meu computador. Querem que eu passe pro celular? Deixa eu entrar aqui pelo celular. Pode ser? Engraçado porque vai e volta, né? Às vezes ele sai o ruído, depois volta. Fica à vontade, fica à vontade, Michele. Tô entrando aqui pelo celular. Só deixa eu pegar o meu pau de selfie aqui para apoiar. Um minutinho, deixa eu tirar aqui rapidinho, tá, pessoal? Bem rapidinho. Pessoal. Fala, professora Michele já está voltando, tá bom? Professora, você desligou seu áudio. Deu agora? Agora sim, tá ótimo. Obrigada. Então tá. Peguei meu pau de selfie aqui, vamos resolver o problema já. Deu? Melhorou o ruído, pessoal. Tem que trocar meu computador. Ele tá tão Bem velhinho, melhor. coitado. Então tá bom, pessoal, desculpem, tá? Enfim, pelo visto eu mandei consertar, mas não resolveu muito bem. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Né? O que vai marcar a passagem da natureza à cultura é justamente quando se interdita essa mãe toda gozante. Percebe? Quando se interdita, se produz uma interdição dessa mãe toda gozante, que é o que o Freud vai nomear aí como um assassinato simbólico do pai da horda, ali justamente se cria
o pacto civilizatório. Ou seja, a cada vez que nós elegemos um novo pai ou uma nova mãe, tudo é gozante, a gente está justamente depondo contra o pacto, indo contra o pacto civilizatório, que é o que acontece nos dias atuais. Então, não é o acaso que, né, num momento histórico, né, então vamos retomar um pouco a lógica da história, porque quando Freud vai justamente fazer a descoberta do inconsciente, ele só é capaz de fazer isso porque ele começa a escutar o grito, o discurso e a fala desse que estava excluído ou que estava numa condição de dejeto de uma certa ordem social da época. Então, vamos lembrar uma passagem do filme Freud Além da Alma, né, em que Freud, né, diante do seu mestre, né, eles passavam no leito, e aí ele disse assim, o que você quer fazer com essa histérica aí? Né? Elas são mentirosas, né, porque numa lógica do paradigma do modelo biomédico, obviamente que a fala histérica não podia ser verdadeira, porque se o sintoma não vinha do corpo, ele não era verdadeiro. Quando Freud pega a perna dela e atravessa uma agulha fora a fora e diz assim, isso é mentira, o que ele está dizendo? Tem uma verdade a ser escutada aí. O que eu quero dizer com isso? Que justamente, na lógica moderna, são os loucos, os excluídos, os dejetos e as crianças que vão se fazer porta-vozes do mal-estar. Tá? Isso é algo muito importante, porque justamente são eles que vão denunciar, né, uma lógica que está colocada para nós. Por isso que, de alguma maneira, a lógica atual funciona numa direção de excluir, né? E eu relembro o filme Que Horas Ela Volta, e eu tive a oportunidade de muitos anos dar aulas na graduação de psicologia. Orgulhosamente fui quase 10 vezes paraninfa de turma, lindamente reconhecida pelos meus alunos. E eu tenho 2 filhos de 14 anos, às vezes passa na rua aqui em Blumenau, professora. É bonitinho assim, quanta gente passa, né, pela gente que de alguma maneira pode, né, enfim, ter aí um bom encontro, né? E a partir é interessante porque no filme Que Horas Ela Volta fica muito escancarado uma lógica que quando ali nas ligas brasileiras de higiene mental se monta aí um ideário romântico da família margarina, dos casamentos entre pessoas das mesmas classes sociais, que é um pouco a figura que passa nas novelas da Globo, né? Tanana, tanana, Rio de Janeiro, a mãe gostosona, bonitona, sarada, com seu marido ao lado, um filho lindo, café da manhã, né? Com uma empregada negra, com uniforme, servindo. Isso é o ideário, isso é a fantasia de Brasil. Interessante, porque é um ideário que nos captura, né? E que, de alguma maneira, hoje vem travestido. É interessante, né? Porque o que acontece ali, né? E a gente precisa retomar um pouco a história e a política, né? Nos governos de esquerda, de alguma maneira. Não quero entrar aqui numa lógica partidária, mas, de alguma maneira, isso é muito claro, que nos governos Lula e Dilma se produziu uma certa ascensão da classe que vivia numa condição de quase invisibilidade. E eu vou falar de uma experiência pessoal minha, para vocês verem como a questão não é partidária. E não me parece que seja o caso de falar disso aqui, no sentido, quer dizer, não é disso que se trata. A gente está pensando o pacto civilizatório, né, e um pouco, né, para chegar em quantas mortes, né, se faz uma vida. Eu tive a oportunidade, na época da graduação, de dar aula para 40 alunos numa turma de uma faculdade privada aqui em Blumenau, em que ao menos 25 eram pró-unistas. Vocês sabem que ProUni foi um projeto que permitiu o acesso de pessoas em condição, numa condição quase de vulnerabilidade social, a entrarem para a universidade. O que
isso promoveu? E olha como isso aparece no cinema, aparece na música, isso aparece justamente, quando eu falo isso, aparece nisso que escapa a lógica da repressão e, de alguma maneira, do recalque. Como, por exemplo, na época da ditadura, Tom Zé faz um disco cuja capa é literalmente um cu com uma bola de gude no meio que parecia um olho. Um cu, um ânus. Essa é a capa do disco Tom Zé. Evandro, compartilha lá pro pessoal lá a capa desse disco. Vai achar lá, disco Tom Zé, bola de gude no ânus que vai aparecer. E que a capa, isso era uma forma de driblar, né, justamente a lógica da ditadura, né, onde a expressão, né, isso, Sandra, bem isso, em que a expressão era proibida, a expressão do sujeito, ou a expressão das diferentes, né, condições. Recomendo a live que eu fiz com a Deise Stocks Malucelli essa semana, que foi lindo, que ela falou da síndrome de Cotard, que o cara diz assim, eu não tenho estômago, eu não tenho boca, eu não tenho olhos, que eu falava para Deise, assim, interessante, né? Porque esse cara fala de algo que todos nós sentimos. Eu não tenho estômago para algumas coisas. E tem coisas que deveriam ser interditadas e serem vistas. São muito difíceis. Mas olha que lindo, né? Porque o que se passa aí, né? Você tem essa massa dos excluídos que passam a entrar nas universidades. Gente, eu estou falando da minha experiência pessoal, de uma turma de 40, 25 eram pró-unistas. Tinha uma bolsa paga pelo governo para estar cursando uma faculdade privada. Inclusive, vários são alunos da pós em psicopatologia, da pós em psicanálise hoje. Né? O filme Que Horas Ela Volta vai retratar isso. Do quão intolerável, e aí são dois filmes, Que Horas Ela Volta e Casa Grande, se eu não me engano, que uma família, né, se torna insuportável conviver, né? Como é que o meu filho, e aí vem a questão do narcisismo, e eu já me aproximo do tema, como é que o meu filho, que é a promessa, né, que sustenta para mim a promessa de que é possível a realização do ideal, conforme fazia Procrusto. Lembra o mito de Procrusto, ou o leito de Procrusto, em que ele tinha um tamanho de cama ideal, ele tinha um tamanho de cama ideal em que cada viajante, se fosse maior que a cama, ele cortava os pés. Vocês estão me escutando, pessoal? Eu não estou vendo ninguém aqui no vídeo. Por favor, me dê uma luz aqui. Escutamos sim, Michele. Então, alguém mantém a imagem, porque eu não consigo falar para mim mesmo. Por favor. Tá, beleza. Então, vou falar com a Alessandra, então. Não é a Alessandra. Enfim. Vou falar com você que eu estou vendo aqui. Então, o que acontece no leito Procrusto? Se o viajante tivesse um tamanho maior que a cama, cortava-se os pés e a cabeça. Se tivesse um tamanho menor, se esticava, né, até ele, né, ficar do tamanho da cama. O que se produz aí? Quando o filho da empregada, que é o que se passa, né, no Que Horas Ela Volta, passa no vestibular e o filho do dono da casa não, se produz aí um curto-circuito. Qual é o curto-circuito? Justamente ferir o narcisismo dessa família e fazer um furo nesse ideal de previsibilidade que eu falei no início da minha fala, de que é o que o Marie-Jean Sorré, no livro O Infantil e a Estrutura, vai dizer, como se a gente fabricasse uma certa lógica de que determinado tipo de pais, mais determinado tipo de sujeito, resultasse num determinado tipo de filho ideal. Então, o que eu quero apontar para vocês? Que a família hoje, a lógica social está toda... Justamente, o ideal nunca esteve
em alta como hoje. Jamais na história. Jamais. E olha que interessante, mesmo depois de um genocídio de 500 mil mortes. E esse é o ponto fundamental da reflexão de hoje. Por quê? O que se faz a partir disso? Quando o pobre começa a comprar a televisão 42 polegadas, quando o filho da empregada vai para a universidade, e quando, porque veja, o Lula faz algo impressionante, cria linhas de crédito que torna possível, não, eu diria, um reposicionamento psíquico, né, desse sujeito, mas ele dá acesso ao consumo, como tinha a classe média alta. E isso faz com que a lógica que justamente rege a lógica do capitalismo, quer dizer, quanto mais eu posso consumir, maior eu sou. E quando essa classe menos favorecida passa a consumir também, que fossem 15, 20 parcelas, mas estava consumindo também, isso desmonta uma certa lógica de uma série hierarquia que estava colocada. Que foi também uma maneira, claro, um tanto talvez equivocada pela via do consumo, mas de dar voz ao grito dos excluídos. Primeira questão. Quer dizer, você também pode. Né? Você também pode. Que é um pouco o que a gente vê no filme italiano Si può fare. Bota lá e manda no grupo. Si può fare, um filme italiano, que ele vai tratar um pouco disso. Dá para fazer a tradução do filme. Bom, o que eu quero apontar com isso? Quando o Freud, em 1914, escreve um ensaio, Introdução ao Narcisismo, ou Narcisismo, uma introdução, justamente ali, ele vai retomar um quadro do Arthur Drummond, um quadro inglês, em que, para poder falar desse novo lugar assumido pela criança no projeto social, presta atenção, o lugar da criança no projeto social. O que acontece aí? É uma cena, o quadro Arthur Drummond, é uma cena de uma mãe atravessando a rua com um carrinho de bebê. E toda a cavalaria inglesa para, e todo o trânsito para ver essa mãe atravessar a rua. Veja, retomando Philippe Herrier, Elisabeth Badinter, Philippe Herrier no História Social da Criança e da Família, e Elisabeth Badinter no Mito do Amor Materno, pergunto a vocês, uau, por que será que do dia para a noite, né, se coloca a criança nesse lugar tão idealizado, justamente, aí retomo o contato do Caligares no livro Adolescentes, que ele vai dizer, a infância tem a função social de tornar a modernidade, literal, uma citação, suportável. Ou seja, justamente, os adultos de hoje orbitam em torno da infância, justamente numa tentativa de que essa criança venha a poder encarnar, a poder justamente sustentar esse ideal. Então, na verdade, a criança alimenta o ideal do adulto. Tá claro isso? No projeto Michele, social. Oi? Perdão. Eu queria tanto que ficasse até amanhã de manhã. Não, mas eu estou finalizando já. A gente está chegando nos últimos 5 minutos. 5 minutos eu finalizo. Perfeito. A infância tem a função de sustentar o projeto social, de alimentá-lo. Mas o que tem acontecido na prática? E aí eu cito um outro livro importantíssimo do Sérgio Leclerc chamado Mata-se uma Criança, em que ele vai dizer, a cada vez que eu tento converter uma criança ao ideal, mata-se uma criança na realidade. Ou seja, na impossibilidade de fazermos um luto do ideal. Nós exacerbamos o narcisismo das pequenas diferenças, especularizamos as relações, eliminamos a dimensão do terceiro. E o que nós temos como resultado disso é uma morte de sujeitos na realidade, pela impossibilidade de fazer um luto do sujeito ideal. É isso, pessoal. Obrigado a todos.
Vai lá. Cabeça, Perfeito. Que é um coro, tá todo mundo assim agora. Que pena. Bom demais, Michele, bom demais. Todas as reflexões, todos os apontamentos que você fez. Eu fico pensando, quando você cita o Cesare Lombroso, é tão direcionado e é tão tendencioso que, inclusive, a história vai mostrar que o local onde ele vai Evandro, fazer... mas é impressionante o quanto isso é atual hoje. Sim, sim. E olha a conexão. Impressionante. E olha a conexão que você traz, Michele. O Cesare Lombroso, ele vai fazer como campo de pesquisa o seu apanhado, as suas observações no Cais do Porto. Quem que está no Cais do Porto, naquele local do norte da Itália? Negros, mestiços, ciganos e pobres. Claro. É fantástico essa observação. Eu tive uma experiência dentro de um estudo antropológico, quando eu vou... Pessoal, lá no Instagram, a única rede que eu tenho, @michele.câmeras, lá no Instagram. É a única rede que eu tenho. Não tenho... e tem o Facebook também, mas que eu uso menos, assim, tá? E é por lá que eu faço as lives. Diga-se de passagem, tem live todo dia, praticamente. A Michele trabalha... Toda semana. A Michele, você trabalha muito, você é uma grande trabalhadora da psicanálise. É por isso que eu sou apaixonado por você. E sempre renovando, sempre algo novo. Eu tive uma experiência, Michele, no ano retrasado, quando eu vou fazer um trabalho de campo na área de antropologia, perto de Terra del Fuego, Porto Punta Arenas, e lá eu descobri que havia do verbo não há mais uma etnia indígena, que são os precursores, são os nossos Tupi-Guarani no Brasil, uma etnia chamada Selknam. O que aconteceu com o Selknam? Eles tinham uma característica que os distinguiam de longe da humanidade. Os homens tinham 2,30 m, as mulheres 1,90 m. Sabe quando me lembrou o filme? Avatar. Olha só, olha que conexão fantástica. Gente, assistiram o Avatar? Uau, lindo, eu adoro o Avatar. Eu vi 3D no cinema, mas aí eu vou entregar minha idade, né, Michele? Os ingleses, eles descobrem que em Terra del Fuego, Puerto Natales, a área que chamam de Magallanes, o extremo sul do Chile, também da Argentina, é rico em minérios, principalmente ouro. E aí, a coroa inglesa autoriza que corsários ingleses aportem, se relacionem, e para conseguirem o ouro, exterminem os Selknams. Não existe mais Selknam. Mas é lindo, porque é o roteiro de Avatar, Evandro. Pessoal, é lindo isso. Exatamente. A cultura mais linda. Porque eu acho que isso também denuncia essa autorização para o genocídio em nome do objeto produzido pelo capitalismo. Ou seja, é como se a palavra do sujeito, a cultura, os valores, as relações não valessem mais. Sim. O que vale é o objeto consumo. E esse é o ponto fundamental. Sim. Que é o que Lacan fala no discurso do capitalismo. Né? Exatamente. E aí, junto com o discurso do capitalismo, você fala do estatuto do simbólico também. Claro. Michele, uma pergunta para não ficar sem perguntas. A partir desse estatuto do simbólico e esse ideário que nos captura, por que nós aceitamos? A sociedade civil num todo. Evandro, eu acho que tem um ponto importante. Primeiro que, para poder fabricar, e aí queria que vocês assistissem a série O Conto de Aia, ou lessem um livro, né, Handmaid's Tale, para você fabricar, eu acho que tem um ponto importante, a eleição de um pai, ou a necessidade dessa eleição, você precisa de um projeto que lance o sujeito no desamparo, que é o que o capitalismo produz diariamente. Ele consome
como diz Lacan, ele consome e se consome ao mesmo tempo, ou seja, quanto mais ele consome, mais desamparado ele fica. Acho que esse é o primeiro ponto. E é isso que aproxima o adulto da condição da criança, porque, na verdade, a gente poderia falar de que isso que aparece, os caminhões, Bolsonaro, um bando de criança pequena pedindo: papai, salve a gente desse inferno que a gente está vivendo. Não deixa de ser genuíno esse grito, né? Agora, o que talvez aí tenha algo de relevante seja que talvez justamente o que mantém o sujeito numa posição infantilizada é essa demanda de eleição de um pai que sustente um pacto por ele, quando, na verdade, quando o sujeito começa a mandar o outro tomar no cu, literalmente, bem assim, e eu falo palavrão, o Evandro sabe, inclusive em live, falo, inclusive foi o presidente da República, eu falo também. Ou seja, quando manda se fuder esse outro, que até então é eleito como sendo alguém que vai me dizer como eu tenho que viver, eu faço um furo no ideal, e esse outro cai. Quando o Lacan fala do sujeito barrado, e ele faz a fórmula do S barrado, puf, um corte. Quando faz o corte, cai o azinho, certo? Cai o azinho, é disso que se trata. Sim. De poder reescrever a barra no sujeito independente, seja ele Bolsonaro, seja ele eu, seja ele o Evandro, seja vocês. Ou seja, isso é a sustentação do interdito. Sim. Porque justamente quando a gente reescreve e sustenta cotidianamente o interdito, a gente está sustentando o pacto civilizatório. Ou seja, o que a gente precisa é justamente poder voltar a ser adulto. Sim, sim. Michele, assim, em respeito a uma pergunta que foi colocada pela Ana Kelly, você conseguiria sintetizar a pergunta: qual é a principal característica de um ciclo narcisista? Claro, olhar para o outro como espelho e tentar, a partir dessa diferença, né, em busca de uma completude. Isso é o ciclo narcisista. Ou seja, eu vou na praia, eu olho a bunda da mulher que não tem celulite, eu vou dali para a clínica de estética tentar ser igual a ela. Ou seja, o narcisismo, ele depõe, e ele é justamente algo que ele é importante, né? E a gente não tem tempo de discutir isso aqui, mas que ele pode ser extremamente mortífero, como tá, né, já se anuncia, né, desde a mitologia, a partir do mito Narciso, que justamente ele também reproduz a lógica do consome e se consome. Ele consome a imagem e se consome como sujeito. Essa é a lógica do narcisismo. Ou seja, é a impossibilidade de sustentar a diferença. Então, em nome do narcisismo, que eu pego esses índios, esses negros, esses pobres, enfio no hospício, porque, na verdade, eu só quero conviver com iguais. Sim. É isso, a resposta. Você me fez lembrar um texto que recentemente o Marcos Leite colocou no Instagram. O título era Fodam-se, no sentido de comam e comam-se. É isso mesmo. Michele, acabou. Eu não estou acreditando que eu estou falando isso. Vai ficar gravado, pessoal. Compartilha depois lá nas redes sociais para todo mundo poder assistir. Vai sim. Aí gente, mas eu estou sentindo aqui o clima de vocês aí. Engraçado, né? Foi muito gostoso estar aqui com vocês, de verdade. Bom demais. E assim, te agradeço o convite generoso, assim, e muito caloroso, Evandro. Você é muito gentil, viu? Muito obrigado. Michele, um beijo. Beijo. Recebe o nosso abraço aqui, pessoal, de Brasília. Foi um prazer. Que bom. Que prazer o nosso.